Você, Luiz? Tudo, graças a Deus. Estamos indo. A Miriam, a Família? Miriam, pra- a Miriam para você, acho que ela é de um outro grupo. Não Então, conheço. Prazer, hoje, eu, Miriam. Prazer é meu. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Boa noite. hoje eu resolvi abrir. Tudo bem? Eu abri porque esse tema é um tema importante, não que os outros não sejam, mas esse aqui realmente é bastante, como é que eu diria? É um tema que estava agora com esse livro na mão aqui, ó. Rápido e devagar. Já falei para vocês de um tema daqui já. Se a gente não. Vou colocar aqui um pouquinho assim. Se a gente não tiver um olhar interno, nada muda, em absoluto. Então vamos lá, gente, olha. A, a Heloísa já tivemos um encontro falando exatamente sobre essa questão aqui, tá? Mas para vocês aí que estão chegando, e claro, para a Heloísa também, e para quem for assistir depois. Uhum. Nós temos uma sede, uma vontade de prosperar na vida, todos nós, né? Faz parte do ser humano. Então, a gente fica muito focado no ganhar, no ter, no acumular. Mas quando a gente fala de mentalidade, mentalidade com qualidade, tá? Mentalidade com qualidade de riqueza não pode ser só isso. É muito mais do que isso. Imagina, por exemplo, quem está com problema, tem uma conta para pagar ou de repente precisa fazer um investimento emergencial. O foco nosso, ele se volta muito mais para o problema em si do que para a solução. É ou não é? É. Então, você está com Sim, uma dívida, por exemplo, né, Miriam? A Heloísa e Marcos. O foco fica em pagar a dívida. Ora, pagar a dívida é o problema. Correto ou não? Sim, sim. bem isso. Pagar a dívida é a doença, é aquilo que está me incomodando. Então, o que eu preciso fazer? A mentalidade de riqueza pressupõe que eu tenho uma mentalidade muito mais aberta, muito mais avançada, muito mais ousada e direcionada, de tal forma que eu vou focar muito mais, vou pensar na solução do problema. Certo. Entendeu, Marcos? A minha cabeça, ela estará muito mais voltada para obter o resultado que eu preciso e não no problema. Às vezes eu falo que assim, olha, quando a gente está com uma dor, um problema de saúde, então a mesma pessoa que tem uma vida oracional, uma vida de oração intensa, mas quando ele está com dor, até a oração fica prejudicada. É ou não é? Com É. certeza. E tem pessoas que nem conseguem, né, rezar por conta disso. Mas por que ela não consegue? É porque o foco dela não está no alívio da dor, está na dor, está no problema. Faz sentido isso para vocês ou não? Sim, Ah, Bom, mas Então, a gente da programação neurolinguística fala muito em mudar o estado emocional, não é? Eu preciso sair daquele estado, não é um processo tão simples assim, mas eu sair daquele estado de dor, de sofrimento, de insegurança, de medo e focar na solução. Então, vou trazer aqui o caso da Heloísa. A Heloísa, agora, a partir de agosto, terá uma nova empreitada, mais uma frente de renda. Correto, Heloísa? Então, é assim, ó. isso. E vocês estão gastando muito agora por conta do casamento. Ah, mas o casamento é da filha. Mas não tem, gente, a família se envolve, né? É,
Tudo. Né, Miriam? A mãe, então, nem se fala, vai buscar um vestido na França, sabe? É coisa até nós estamos, né? Então, assim, tira o foco um pouquinho do gasto e se volta para a beleza do evento. Uhum. É o que eu tento fazer. Né? Isso vai deixar você mais aliviada, mais tranquila, isso vai Sim. ajudar para que você tenha mais êxito nos empreendimentos. Porque sempre fazendo aquela análise, aquilo que eu foco expande. A física explica isso, né? A Aécio já falava lá atrás, né? Aquilo que eu foco expande. Ora, se eu fico focado na dívida, fico focado no problema, fico focado na falta do dinheiro, na verdade, eu não tenho uma mentalidade de riqueza, eu tenho uma mentalidade de escassez, de problema, de dor, de falta. E isso vai expandir. Tudo que alimenta, né? Alimenta, cresce. Aí a pessoa fala, parece urucubaca, mas não é urucubaca. Eu estou usando a mente de forma equivocada. Tá? Vamos lá. Mas sim, de cultivar uma forma de pensar e agir que te capacite a gerar e multiplicar valor em diversas áreas da vida, incluindo as finanças. Veja que não adianta, Marcos Laurindo, e quem estiver assistindo depois, Luiz, por exemplo, né, a Angélica, enfim, não adianta eu ficar pensando apenas nas questões financeiras. Porque o dinheiro é fruto de uma ação, de uma atividade que eu faço. A Miriam mudou de emprego há alguns meses atrás. Agora está feliz da vida lá em Cesário Lange, é isso? Porangaba. Porangaba, então. É uma atividade nova, um emprego novo, né? Tem lá a sua segurança, 23 mil reais de salário, coisa assim fantástica, né? Miriam? Mas assim, olha, veja que para você ter um resultado financeiro, Miriam, não é só não foi só passar no concurso. Tem uma série de ações, né? Junto de fatores para que você permaneça e tenha o resultado que você quer. A questão financeira é a mesma. Então, muitas vezes... Eu até falo que, assim, em questão de valores, eu até ganho menos do que eu ganhava. Mas a minha mentalidade é outra, que eu acabo administrando melhor e tendo outras condições, porque eu comecei a enxergar de outra forma. Então, e olha que interessante, você, por ter esta mentalidade agora alterada por conta da nova atividade, torna você uma pessoa mais leve, mais tranquila, né? Poderíamos dizer mais equilibrada. Quando eu estou bem, o que acontece? Parece que tudo vai fluir com mais facilidade. Todo mundo é assim. Sim. Então, veja que a mentalidade de riqueza, eu preciso sair, não é um passe de mágica, mas é um exercício que eu faço, de tirar um pouco a mente da dor, do problema, e focar na solução. Sempre assim, tá? É uma atitude proativa e positiva em relação ao dinheiro, às oportunidades e ao sucesso. Veja que eu falei que é um conjunto de fatores. Tudo precisa estar interligado. Então, tem gente que fala assim, uma coisa que eu nunca me preocupei, não faz... não tem nem muito sentido para mim, essa questão de sucesso. Ora, mas se eu tenho uma mentalidade que não está focada no resultado, no crescimento, logo ela estará focada, provavelmente, em manter-se no mesmo nível. É sinal, Marcos Laurindo, que eu não estou alimentando a mim mesmo dentro de uma perspectiva de crescimento. A Heloísa falou de alimentar, não foi, Heloísa? Sim. Então, veja bem, se eu não estou alimentando a perspectiva de crescer, de melhorar, de avançar,
Eu preciso entender que o meu cérebro está trabalhando de qualquer jeito para que aquilo que eu busco seja realizado. Ora, se eu não busco nada, logo nada será realizado. Então, a gente precisa desenvolver este processo, sempre com cuidado de não passar do ponto. O que seria passar do ponto? Na visão de vocês, vamos trazer aqui em relação ao dinheiro, ao crescimento. O que seria passar do ponto? Acho que é entrar em desequilíbrio, né? Gastar demais, cair. Tá, mas quando você está, nós estamos trabalhando aqui uma mentalidade de avançar, de prosperidade. O que seria o passar do ponto? Exagerar no pensamento, não sei. Exagerar na obtenção do que você precisa. Então, eu perco o controle e aí começo a fazer coisas indevidas para o meu estilo de vida, para os meus valores, para ter o dinheiro. E isso começa a me machucar. E aí, novamente, eu entro em um conflito. Sim. Tá? Todas as vezes. É o teu caso, você é professora. Imagina que você tivesse que... um professor é difícil, né? Hein, Marcos? Professora vai ter que ensinar as pessoas a fazer as coisas tudo errado, não é difícil, né? Mas vamos, hipoteticamente, imaginar que fosse isso. Alguém te convida para pagar, vai te pagar 5 vezes mais, mas quer que você ensine os desvalores da família. Deus me livre. Entendeu? Então, quando a pessoa se torna obcecada, passa do ponto, ela pode fazer coisas erradas. Aqui eu exagerei no exemplo, tá? Só para a gente ter clareza. Sim. Ela pode passa do ponto e para ganhar dinheiro. É o que a gente fala, por exemplo, é triste isso, mas eu vou trazer aqui 2 profissões, né? A gente sabe que tem todas as profissões, tem gente boníssima, mas tem os que não são. Então, um advogado, por exemplo, né? Aliás, nós temos um grupo aqui que é o Nilton, que é advogado. Gente boníssima e de uma honestidade tremenda. Né? Gente da igreja, inclusive. Mas, assim, tem advogados que estão usando a profissão para fazer coisa errada para ganhar dinheiro. Sim, tem. Né? Passou do ponto. Na medicina também tem isso. Né? Tem. Acho que em todas as profissões, né? Todas as profissões, né? Só para pegar todas 2. As profissões então, assim, tem. Passou do ponto. Esse é um cuidado que eu preciso ter. Porque quando eu passo do ponto... Ô, Marcos Laurindo, você passou do ponto no trabalho. Vamos pensar no teu caso. Você tem um emprego, né? E aí você passou na sede de obter o resultado que você quer, você passa do ponto. Lá no ambiente de trabalho, que a gente sabe que existe. Certo? O que poderia acontecer com você? Qual seria o dano que provocaria em você? Assim, no meu caso, a gente presencia lá quase que diariamente. Não eu, né? Eu imagino que você está fora, por isso que eu falei. Mas... Não eu. Graças a Deus, eu não... Graças a Deus. Não faz parte do meu caráter, né? Então. Mas lá, por exemplo, onde a gente trabalha no posto, existem pessoas, por exemplo, que abastecem um veículo, elas colocam lá o cliente chega e pede R$50, né, de combustível, aí o cliente fica no celular, ela vai lá e digita 40 na tela lá, e acaba cobrando R$50. Isso literalmente é roubo, né? É roubo, então. E ela fala que a pessoa deu uma ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Aí, trazendo para você. Você é um homem de Deus, certo? Não. Eu não... Pregador. Não? Sim. Você é um homem de Deus, ué. Sim. Né?
isso vai te causar um incômodo emocional tremendo, mas tremendo. Você vai se tornar uma pessoa extremamente fragilizada. Eu diria mais, viu, Miriam? Impotente. Porque feriu o teu interior. Então tem que tomar cuidado. Visão de abundância. A visão de abundância é para falar o seguinte: acredite que tem todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Acredite que o mundo é cheio de oportunidades e recursos e que há o suficiente para todos. Ou seja, mantenha essa perspectiva. Não seja aquela pessoa que, mas para mim é mais difícil. Não. Apesar do problema, apesar da dificuldade, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos na área da saúde, né? Eu acho que é importante porque a gente pode alargar para entender. Uma pessoa que entra num tratamento médico, uma doença complicada, por mais grave que ela seja, ninguém pode dizer que já está condenada. Porque o impossível, ele pode acontecer. E a gente tem vários exemplos. E aí, alguns médicos até falam o seguinte: olha, passa pelo processo confiante de que vai dar certo. A Miriam trabalha na atividade da Miriam, eu imagino, viu, Miriam? Eu não sei, que muitas pessoas que você acaba atendendo, elas poderiam obter mais da vida e não obtêm exatamente pelo comportamento de pequenez que elas têm, de fragilidade, da impossibilidade, do eu não posso, não é para mim, né? Faz sentido isso ou não? Não todos, tá? Sim. Mas muita gente. Então, você quer falar? Pode falar. Inclusive hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Porque a gente atende várias pessoas, né? E eu falo que é uma crença, né? Que ela já vem com aquela cultura que não tem condições, que não pode e tal. E a minha colega chegou e falou assim: eu cheguei, estou falando com ela, para ela sair dessa situação que ela vive sempre no mesmo ciclo e não quer mudar, tal. Aí eu falei: não adianta você ficar falando, né? Assim, ela não tem essa clareza, ela não tem essa visão. Então, você tem que ajudar ela a participar de treinamentos, de coisas assim, que a mente dela possa expandir. Não vai ser a gente que vai falar, porque para ela é tudo fora da realidade dela. É um padrão de vida dela. É o padrão de vida dela. Então tem que ser despertado para... Ontem eu falava com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico aqui de Botucatu e falava para ele da questão de trabalhar os jovens. Ele trouxe um problema para mim. Falou: João, olha, o jovem não quer trabalhar. Eu falei: então, os jovens, alguns jovens, talvez seja até a maioria, mas tem muita gente boa, eu disse para ele. Então, veja bem, até o gestor, quando olha, ele padronizou. As pessoas não querem trabalhar, o jovem não quer trabalhar, os jovens são tudo bagunceiros, não é verdade. Entendeu, Luísa? Que nem você que é professora. Tem aluno que não quer aprender. Sim. Eu não tenho vontade de aprender, e está tudo certo. Mas não são todos. Então, olha, veja o poder que é isso. Às vezes até o profissional acaba se engabelando, não é? Pela perspectiva do outro. Então, a Miriam vai atender alguém lá, se ela tem uma crença de que não adianta, ela vai fazer tudo mal feito. Isso aí. E até essas pessoas que fazem que estão no Bolsa Família, né? Que eu fiz o estágio no CRAS, né? Uhum. E eu vi assim, né? Eu falava assim: nossa, né? O que a gente pode fazer para essas pessoas para que elas enxerguem, né? Que ela tem um potencial, que elas podem, porque tem muitos ali que querem mudar. Sim. E não sabem como sair daquela situação, então eles acabam se prendendo naquilo que, né, no pouco, né?
Um cientista tem uma frase, não vou lembrar o nome dele agora, ele falava o seguinte: o problema não é a crise, não é o problema em si, mas o pior problema que existe é o conformismo. Ou seja, eu me conformo com a vida que estou levando, porque eu não tenho perspectivas. E aí, para que isso aconteça, a Miriam falou bem aí, eu preciso buscar outras fontes, eu preciso frequentar outros ambientes, eu preciso mudar, muitas vezes é duro, mas mudar, inclusive, o meu grupo de amigos, as pessoas com quem eu convivo. Claro que a família não dá, não tem como fazer isso, mas as demais pessoas que eu convivo, então, eu gosto sempre de, pelo menos uma vez por mês, por semana, eu encontrar os amigos para tomar café. Né? A maioria toma cerveja, né? Mas é brincadeira, eu não faço isso. Mas digamos que fosse, né? Hein, Luísa? Eu preciso avaliar. Essas pessoas estão contribuindo? Estão ajudando? Outra coisa importante, né? Sabedoria popular, mas muito válido, né? Me diga com quem andas, eu direi quem tu és. Não é? Então, olha aqui que interessante. Se eu andar com pessoas, Miriam, que têm menos conhecimento do que eu, elas vão aprender comigo, mas eu não aprendo com elas. Correto? Então, correto. Né, Heloísa? Marcos Laurindo? Isso. É importante eu partilhar o que eu sei, mas é importante eu ter na minha estratégia de vida buscar pessoas que tenham um grau elevado acima do meu. Na conversa, no conhecimento, na experiência, na credibilidade, nos costumes, em tudo. Vou aprender com ela. Veja que esse processo de desenvolvimento e crescimento, e o dinheiro entra aqui também, ele é praticamente perpétuo. Então, a gente ter essa visão ajuda e vai influenciar os outros. Então, acreditar que pode. Acredita, sempre pode, sempre tem jeito, sempre é possível. Filipenses 4,19. Em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente, até a palavra é difícil de falar, hein? Magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Jesus Cristo. Então, para nós que temos fé, Miriam, né? Nós que acreditamos, e aqui todo mundo que está no grupo, né? Agora, e quem vai assistir depois, todos acreditam, têm fé. Aqui está a senha para a gente. Você entendeu, Heloísa? João, mas eu estou esperando para reformar a casa, já tem, eu vou chutar aqui, tem 5 anos. Né? É muito tempo. É muito tempo. Tá. Mas não é o tempo todo, percebeu? Sim. É muito tempo, mas não é o tempo todo. Então, dentro dessa perspectiva da mentalidade da riqueza e da mentalidade apoiada numa crença inabalável de que é possível, e aí quando eu tenho fé, eu tenho certeza de que você vai reformar a casa. Eu tenho certeza. Não, Deus quer. Você entendeu? Deus quer. É um processo. A questão é o tempo. É o caso do Marcos Laurindo, né? O Marcos Laurindo quer comprar uma casa, comprar uma moto. Na moto é brincadeira, viu, Marcos? Mas assim, gente, vai comprar. Vai comprar. Então, nós temos aqui a ciência falando isso para a gente, nós temos um padrão, né, emocional que nos mostra isso, e nós temos a fé nos apoiando. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Foi a fala que eu trouxe no comecinho. Lembra? Eu passei do ponto. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Eu tenho que entender isso. O dinheiro é importante. Buscar o dinheiro é importante. Mas eu preciso, na minha vida, colocar o dinheiro no lugar dele. E não fazer com que o dinheiro tome
né? Lugar de, sobretudo aqui de Deus e das pessoas que eu amo, da minha família. E tem gente que faz isso. É. Põe o dinheiro, põe o trabalho na frente de É tudo, tudo. tudo, não é? E o que essa pessoa, e assim, Heloísa, talvez ela nem pare, como a Miriam falou, ela nem para perceber onde é que está o problema. Então ela vive a descrença permanente. Ela não para analisar por que as coisas estão dando errado. É que ela está desfocada. Se ela está desfocada, e se ela está com um problema em casa, porque ela não dá a devida atenção, logo o emocional dela é afetado. E se o emocional dela, né, passa a ter uma agressão, ela não é plena mais. Concorda? Ninguém consegue ser pleno se está emocionalmente quebrado. Logo, né, o meu melhor não vai acontecer. Ah, mas eu estou fazendo. Estou fazendo, mas não com a qualidade máxima. Estou fazendo, dá para, né? Dá para levar. A verdade, a gente foi formado numa mentalidade de escassez, né, João? Sim, sim, A sim. cultura do brasileiro já é uma mentalidade de escassez. É uma mentalidade de escassez, o Marco Cláudio, e é uma mentalidade que ela foi, ao longo dos anos, construída. Exatamente. Tá? Existe aí, a gente fala, existe a indústria da educação, que é uma tremenda indústria, mas existe na outra ponta a indústria do analfabetismo, Exato. entendeu? Quanto menos as pessoas souberem, é melhor. Sim. Exato. Como é que pode, por exemplo, né? Eu faço muita reunião e às vezes eu fico observando, o cara coloca o celular lá e é um iPhone, né? E meu filho sempre fala, pai, vou comprar um iPhone para você, não sei o quê. Eu não preciso, gente. Eu não tenho necessidade. Para o que eu quero falar com as pessoas, eu quero mandar uma mensagem, é isso. O meu dá para fazer. Por que eu vou... Eu nem sei quanto que está um Samsung, um iPhone, mas eu sei que deve ser no mínimo 3 vezes mais do que o meu, 4 vezes. Ah, com certeza. Então, assim, ela foi engabelada por um sistema educacional, hein, professora Heloísa, destrutivo, sem perceber. Sim. Sem perceber. Então, veja, gente, que é uma série de coisas que acabam impactando na vida das pessoas. Então, olha, pessoas com mentalidade de riqueza não se prendem à ideia de escassez, mas sim focam em como criar valor para si mesmas e para os outros. E aqui essa fala é interessante, porque a Miriam falou uma coisa. A Miriam é assistente social. O que mais tem não, viu, Miriam? Aí eu estou cometendo uma falha, né? Mas tem muita gente que vive essa escassez e vive junto no pacote só o vitimismo, né? Sim. Então, não ter condições de me manter num padrão X, eu sou um coitadinho. Alguém tem que me ajudar. Se torna uma prática. Isso é realidade, não tem aqui. Né? Isso significa ver problemas como oportunidades disfarçadas e não se limitar por crenças de que não há para mim. Porque sempre haverá, sempre haverá. Isso é fato, gente. Sempre vai ter. Outra coisa importante é a autorresponsabilidade e a proatividade, ou seja, não vai cair do céu. Pode esquecer. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar os pulos, eu tenho que buscar, eu tenho que empreender movimentos, né, ações para que eu possa ter o que eu quero. Então você é o criador da sua própria vida. E é isso mesmo. Tá? Deus nos deu a vida, a inteligência. Mas se eu não sair de casa para procurar o emprego, se eu não preparar o currículo, se eu não for atrás de um concurso, se eu não for atrás, não vai acontecer nada. Ah, eu só sou inteligente, só tenho conhecimento. E a vida não acontece. Então, a proatividade vai fazer toda a diferença, né? Para avançar e para sair do problema. Sempre assim. Tudo bem, pessoal?
Uhum. Perguntas, críticas, pode fazer enquanto... Então, evite culpar fatores externos ou outras pessoas. A gente conhece aí na sociedade, né? Tem gente que a todo momento fica culpando. E tem que encontrar um culpado, né? Para justificar o porquê eu não consigo ter o que eu quero, que eu gostaria de ter, pelo menos, né? Fica culpando. Culpa o governo, culpa a família, culpa, né, o salário que eu ganho muito pouco. Então, ela vive numa veia negativa o tempo todo. Uma mentalidade de riqueza te impulsiona a ser proativo, ou proativa, a buscar soluções e a agir para alcançar os objetivos, em vez de esperar que as coisas aconteçam magicamente. Não tem outra saída. Então, eu coloco aqui, né, é um quebra-cabeça mesmo. Eu preciso alinhar tudo isso para que as coisas aconteçam dentro da minha expectativa, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Então, foco no crescimento e aprendizado contínuo. Pessoas com mentalidade de riqueza estão sempre buscando aprender e melhorar suas habilidades, especialmente as financeiras. Por que especialmente a financeira? O que vocês acham? Nós não temos problema só no âmbito das finanças. Mas por que aqui, pessoas com mentalidade de riqueza estão sempre buscando aprender e melhorar suas habilidades, especialmente as financeiras? Por quê? Acho que a mentalidade das pessoas, assim, eu tiro por mim, enxerga como riqueza é igual dinheiro. E existem riquezas não só pelo dinheiro, por outras coisas também. Né? A mentalidade, não sei se eu estou me expressando direito, a mentalidade que as pessoas têm, assim, na maioria, quando fala riqueza, já leva a ser rico, a ter dinheiro. Fala assim, né? E a riqueza não é só o dinheiro. Ô, João, eu vejo assim, do meu ponto de vista, o ser humano em si, ele quer sempre melhorar, né? Sempre evoluir. E essa evolução passa nessa questão financeira, né? Melhorar de vida, dar uma situação de vida melhor para os filhos, por exemplo, para a família em si, por isso que ele busca crescer também nessa questão financeira, né? Mudar essa mentalidade financeira. Então, é que nós fomos educados para isso também, né? O dinheiro é muito forte. E a Heloísa trouxe aí um exemplo legal, porque é o seguinte, quer ver, olha, João 10:10, o que Jesus fala? Quem é bom de Bíblia aí? Vai lá. João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Abundância, então. E o que é abundância? E o que é abundância? Essa é a questão. A abundância, ela tem... Tudo de melhor, né? Como é que é, Heloísa? Ter tudo de melhor. Ter tudo de melhor. Fala, Marcos. Eu acho que eu ia falar isso, justamente isso que a Heloísa falou, né? A abundância, ela engloba muitas coisas, né? Desde a parte espiritual até a parte financeira, passa pela parte financeira, né? E aí vai. Então vamos lá, Marcos. Quer ver, ó? Em outros momentos eu trouxe um exemplo para vocês. Eu gosto de apreciar a natureza e tal, né? Então, às vezes eu pego o carro, vou para algum lugar, viajando, e eu tenho por hábito, vou rezando e tal, mas eu fico observando a natureza. E às vezes, Miriam, você passa por uma região, você fala, gente, mas que lugar bonito, que espetáculo que é isso aqui, e eu não tenho um documento que prove que aquilo ali é meu. Eu não tenho escritura daqui. Alguém é dono daquilo ali. Mas vocês concordam comigo que eu estou usufruindo de forma abundante
esta beleza, embora não seja minha. Faz Uhum. sentido ou não? Sim. Faz. Sim. Aí, de repente, o primo do Marcos Laurindo, ele comprou uma chácara na região lá de São Paulo, onde o Marcos mora. Aliás, uma belíssima chácara. E todo mundo olha para ele e fala, você viu o fulano? Tá bem de vida, hein? O cara tá nadando de dinheiro. Essa chácara aí e tal. Só Miriam, ele é dono da chácara, tem a propriedade, a escritura no nome dele, mas ele vai lá uma vez a cada 6 meses. Ele não usufrui. Então, essa pessoa tem abundância, ela só tem propriedade. Perceberam? Uhum. Uhum. Então, é mesmo a questão da Heloísa, né? É você, sua filha e só vocês duas, né? Hoje em casa, né, Heloísa? É, nós Só vocês duas. duas. Então, olha que a minha fala, ela já é pequena, só. Mas pode ser algo extremamente grandioso a experienciar a beleza, a mãe e a filha morando junto, curtindo a vida, né? Vendo as coisas acontecerem. Isso é abundância. Sim. E aí eu posso experimentar isso em várias situações. A mídia lá no trabalho, né? Por exemplo, eu tenho muito mais acertos do que erros. Eu atendo mais pessoas do que gostaria. Levo mais resultados do que outros profissionais. Isso é abundância. É. Então, é desvincular um pouquinho do dinheiro, né? Parece que não que o dinheiro não possa entrar aqui, pode entrar. Então, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, é amplo, é vida com qualidade, é valer a pena realmente, né? É ter uma família que vale a pena. E aí dar os meus pulos para que possa valer a pena, porque tem isso também, né? O meu emprego tem que valer a pena, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito para que possa valer a pena. Eu estou experienciando esta abundância. Está aqui o Gustavo, né? Gustavo Castro. Gustavo Castro, ele tá em 2 eventos ao mesmo tempo. Ele está na aula, está na faculdade e está aqui. Então, está fazendo a faculdade. Essa faculdade pode ser um momento de abundância, mas pode ser um momento, Miriam, de desprazer. Concorda? Para que faculdade? Todo mês tem que pagar, não adianta nada, não vai mudar a vida. A oportunidade de aprender sempre é crescimento, sempre é avanço, hein, professora? Sim, É avanço. é Então, avanço. veja Isso que eu aí. preciso mudar, né, a mim Eu mesmo. diria que ele está em 2 faculdades. É. Rapaz, passou um vento aqui, eu até subi na cadeira, viu? Ai, ai, ai. Mas a gente precisa ter esse cuidado, realmente. Pensamento de longo prazo é outra coisa que nos pega, Miriam. A Miriam, por exemplo, foi lá e passou no concurso. Ela não via a hora de ser chamada. Foi ou não foi, ô Miriam? Não sei, eu estou imaginando aqui. O meu não é concurso. Ah, não é concurso? Então, Não. viajei. O meu não é concurso. Eu passei no concurso, só que quando eu fui chamada, eu não tinha finalizado a documentação. Aí eu entrei, daí eu entrei no outro, não entrei pelo concurso. Entendi. Tá vendo? Isso é abundância, Luísa. Ela teve 2 opções, hein? Olha, Marcos, eu escolho não deu lá, vou para cá. Era para estar lá mesmo. Isso é prosperidade. Prosperidade, claro. Tudo é um processo, né? Eu falo aí, é o tempo, né? E foi assim até engraçado, né? Eu falo que a assistente social que eu passei em 5º lugar e a assistente social que estava no meu lugar passou em 7º. Só que ela já é formada há bastante tempo, né? E eu estava finalizando o curso. E aí eu fui chamada em bofete. E aí, como eu não tinha finalizado a documentação, eles não puderam esperar e passou a vez, né? Me deixou no final da lista daí. Então agora eu estou na fila de espera, tem 7 pessoas na minha frente. E aí entrou essa assistente social
que estava na PAI, aqui em Porangaba. Ela estava com toda a documentação, e aí até ela finalizar tudo, deu tempo de eu finalizar e entrar no lugar dela. E aí ela chegou e falou assim para mim, Miriam, não é que não tem nada a ver com documento, ela falou, né? Que você não entrou aqui. Ela falou, não era para ser, era para você ficar na PAI agora, conhecer o pessoal aqui, conhecer como que funciona, né? E realmente, né? Eu falo que você vai estar na onde é para estar, né? Exatamente. Mas aí que tá, olha, essa fala, Miriam, aconteceu porque tinha que acontecer, eu vou estar onde era. Eu tenho que analisar, porque se ela estiver desalinhada de quem eu sou de verdade, isso me causa problema. Sim. Não é? Então, vou pegar aqui o invejoso, por exemplo. Por que fulano foi e eu não fui? Vai ficar se martirizando, se apequenando, quando poderia se gigantar, né? Por conta disso. Só para falar aqui, ó, pensamento de longo prazo. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, né? Tudo tem o seu tempo, mas eu preciso dar os passos nesse tempo. Fazer o processo, participar do processo. Não dá para plantar a árvore hoje e querer colher amanhã. Aqui, a gente está vendo aqui uma sementinha, né? Dá para ver, não dá na mão da pessoa? Quando você chupa uma laranja, o que você vê na semente? O que vocês veem? Então, você deu risada. Olha, Heloísa, olha que interessante que você trouxe. O pomar e você deu risada. No fundo, parece que é algo tão magnífico que até a gente duvida. Entendeu? E laranja que tem um monte de semente, né? Não, e outra coisa, um monte de obstáculo quando eu vejo a semente, eu preciso já ver a grande árvore, os frutos das árvores, porque é isso mesmo. Quando eu vejo uma criancinha, eu preciso ver ali um grande profissional, uma pessoa fazendo a diferença, porque é o que vai acontecer se ela trilhar os caminhos certos. É isso mesmo. Então, você pega... E ser professor é complicado, porque você bate o olho assim na sala, ó, você sabe quem vai dar bem na vida, quem não vai. Sim. Ai, meu Deus, como é difícil. Então, continuando ainda com o pensamento de longo prazo. Isso envolve planejamento, paciência e a capacidade de adiar a gratificação imediata em prol de retornos sustentáveis e duradouros. Aqui que pega muita gente. Ô, Marcos, se eu não tenho a mentalidade de riqueza, me custa muito caro ter que planejar a minha vida. Custa muito caro ter paciência para esperar o resultado. Você está fazendo investimento todo mês, né? Não parou de fazer, não, né? Então, é uma sementinha. Vai demorar um bocado de tempo para você ver o resultado. Aí e é um preço caro. Por isso, Miriam, que a gente faz um monte de coisa errada. Por isso que o impulsivo quebra a cara. Porque ele não tem paciência de esperar o momento para usufruir daquilo que ele quer. É a pessoa, por exemplo, que um prato suculento, né, que acabou de sair do fogo, ela é incapaz de esperar baixar um pouquinho a temperatura para consumir. E ela já vai lá e já coloca na boca e vai queimar a língua, né? É um preço. Então é isso. E aqui, olha, só para a gente fortalecer o que nós estamos falando, é como plantar uma árvore. Leva tempo para crescer, mas os frutos são colhidos por muitos anos. E é isso mesmo. E em tudo na vida. A Juliana e o Gabriel estão aí já, né, na iminência, né, Heloísa? Que dia que vai ser? Dia 12 de julho. 12 de julho, então. 2 semanas.
Mas se ele é consolidado, se ele tem a paciência necessária, o planejamento necessário, vou até voltar aqui, olha, tá? Aqui, quando a gente fala aqui de capacidade, é saber que vai ter um preço, vou ter que fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Usufruir. E vão viver a abundância, com certeza. Persistir. Vai reformar a casa, dona Heloísa. Ah, mas vai reformar, eu não tenho dúvida disso. Vou. É uma questão de tempo, mas vai chegar lá. Então, ter planos é importante, mas a mentalidade de riqueza se manifesta na ação. E aqui a ação é, inclusive, fazer o que tem que ser feito hoje como se eu já tivesse. Isso é bíblico. Antecipar. Porque se eu não faço isso, a hora que chegar o dinheiro para você reformar a casa, você não vai estar preparada para reformá-la. E talvez exatamente por não estar preparada, você vai usar o dinheiro para outra coisa. Quantas pessoas que guardam dinheiro a vida inteira e ela fala assim, ó, quer ver, ó que loucura que é isso. Eu vou guardar dinheiro porque vai que algum dia alguém na família precisa, fica doente. O que acontece, Miriam? Ele está lá com a bufunfa, o dinheiro está lá e alguém realmente precisou e aí evapora tudo. Porque a mentalidade estava desalinhada. Então, é preciso colocar os planos em prática, ser decisivo e não desistir facilmente diante dos obstáculos. Por que isso? Por que, Marcos Laurindo? Preciso colocar os planos em prática, ser decisivo e não desistir facilmente diante dos obstáculos. Por quê? E a certeza da vitória. Então, a certeza da vitória, mas também o pé no chão para saber que vai ter problema, vai ter obstáculo. Sim, é verdade. Né? Eu preciso me preparar para passar por isso, por esse momento. Porque vai ter. Né? A persistência e a resiliência são fundamentais, pois o caminho para a riqueza geralmente envolve desafios e falhas, que devem ser vistos como oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, são os obstáculos que a gente falou agora há pouco. Se eu não estou preparado, Miriam, a hora que vem o obstáculo, eu quebro. Uhum. É por isso que 65%, quase 65% dos pequenos empreendedores, donos de negócio, quebram. Ele se prepara até para ganhar dinheiro, se prepara, mas não se prepara para passar pela turbulência. E aqui entra a resiliência. A robustez só vai acontecer se ele passar pela turbulência. Tem uma frase, mais ou menos assim, olha, mar calmo não constrói grandes marinheiros. Sim. Né? É na turbulência, nos problemas, é na agitação do mar, na agitação da vida. Nas dificuldades a gente vai aprendendo. Então. E aí, olha, a pergunta que eu fiz outro dia para a Heloísa e para a Juliana, eu vou fazer para vocês. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero Eu vou estar estar daqui a... aposentada. Aposentada. Então, dona Mas Heloísa, trabalhando. Bom, trabalhando, porque ontem... Não vou parar, não. Então, segunda-feira eu fui na prefeitura aqui, fui ver o negócio do IPTU aqui, e engraçado, né? A gente erra do lado contrário, né? A Arlete pagou e pagou integral o IPTU, né? E aí no mês seguinte ela pagou outra vez. Então a prefeitura não tinha processado. O que aconteceu? Ela pagou o ano todo, virou o mês, ela pagou já a parcela, a primeira parcela. Como a prefeitura não tinha processado ainda, ela aceitou. Aí, no outro mês, ela foi pagar e deu lá. Não tem débito. Falei, João, mas não tem débito? Aí, no outro mês, não tem débito. Eu falei, então, vou lá na prefeitura. Porque
porque ela não lembrava que pagou. Aí eu fui lá segunda-feira e está tudo pago. Agora eu vou entrar com um processo, tem que entrar com um processinho para reaver a parcela que a gente pagou a mais. E aí Olha eu encontrei só. na verdade é um trabalho que deu, né? Mas é bom, antes isso do que o contrário. Mas por que eu estou Sim. falando isso aqui? Porque a Emília, passou um rapaz lá, né? Um senhor lá que eu conheço, né? Falou, ô Nelson, tudo bem? Faz tempo, rapaz. Eu falei, então, faz tempo que a gente não se vê, né? Tal. Eu falei, ô Nelson, você tem quantos anos, rapaz? Ele falou, rapaz, você não vai imaginar. Em janeiro, eu completei 80 anos. Ele tem uma cara de 70 no máximo. 80 anos e está trabalhando numa boa, e tem uma competência tremenda. Então, é assim, aposentar, ele é aposentado, claro, já há muitos anos, né? Aposentar, mas não pode parar, não pode pendurar a chuteira. Porque se fizermos isso, a gente começa a declinar. Sim. Então, tem que ter um plano. Aí eu pergunto para a dona Heloísa, para a Miriam, que é jovem, né, ô Miriam? Mais jovem do que a gente, né, Heloísa? Mais jovem do que a Heloísa, mais jovem do que eu, então nem se fala. Então, assim, você tem um plano para o teu futuro? De Tenho, verdade. Tem? tenho, Se olhar para cima aí, eu não sei não. tenho Tem? plano, Ah, tenho. Inclusive, eu sou formada em administração, né? ah, Minha meta era fazer o serviço social, né? E entrar nessa área, ficar, aposentar no serviço social e continuar. A minha meta é ajudar as pessoas a enxergar que elas conseguem a sair daquela realidade. Então, eu sempre Então, vamos lá. Então vamos, olha, eu tenho 51 minutos aqui gravando, tá? Quero ver, não deixar passar muito. Mas assim, você está preparada para uma adversidade que pode acontecer? O que você eu ganha tô, hoje, por então, exemplo? eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para isso, para que eu não precise da aposentadoria, que eu tenha eu até, né, falo com meu esposo, a gente está trabalhando para que a gente tenha uma liberdade financeira, entendeu? Que a gente tenha uma estabilidade, que deixa a gente Independência financeira. confortável. Se eu ficar um ano sem aquele salário, um ano sem aquilo, a gente consiga se manter, que faça o dinheiro trabalhar para a gente. Se você, por exemplo, ó, eu vou fazer pergunta para a Miriam, mas vale para todo mundo, e vale para a Heloísa também, tá? Mas não vai chorar, hein, Heloísa? Imagina, por exemplo, o país quebrou. Quebrou. Hein, Marcos? Todos nós aqui aposentados. Eu, então, vou ser um velhinho, bem velhinho, né? Porque para vocês aposentarem, eu sou bem velhinho. O país quebrou. A minha fonte de renda é a aposentadoria. E agora, o que eu faço? Regaça a manga e vai trabalhar. Porque só com a aposentadoria já não dá. Então, veja bem, eu estou provocando vocês para a gente começar a pensar, né? Num plano, numa ação realmente que me dê condições de ter essa tranquilidade que a Miriam falou, né? Sei lá. E aí não pode ser um ano. Eu preciso ter uma tranquilidade que ela vai avançar. Se fechar uma porta, não tem problema nenhum, porque eu tenho outra entrando aqui o tempo todo. O tempo todo. E é importante fazer essa reflexão, Heloísa, porque eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: olha, quando eu aposentei, eu dava conta de comprar os meus remédios. Hoje eu não dou conta mais. E por que não dá conta? Porque há uma depreciação. O nosso dinheiro, assim como o carro deprecia, né? Foi lá, tirou um carro zero, ele tirou e já começou a depreciar. Já A pensou, aposentadoria é a mesma coisa. Você recebeu o primeiro benefício, já começa a ocorrer a depreciação. Então, eu acompanho muito isso, porque eu vi meu pai e meu sogro passar por essa situação.
Aí chega lá na época do aumento, o salário mínimo para quem está na ativa, por exemplo, vai ser de 5%. Mas o salário mínimo para quem está aposentado vai ser 3,8%. Olha que loucura, Heloísa. Então, sempre você vai decrescer. Sabia disso, Marcos? Aham. Então, sempre você vai decrescer. Então, precisa Está ser sempre uma outra coisa. Então, é uma questão que a gente tem que ter cuidado. O digníssimo Gustavo Castro, liga a câmera aí. Eu vou parar de gravar aqui, tá, gente? Porque aí... E aí depois a gente continua aqui. Ele fez um comentário aí, você viu? Deixa eu ver aqui. Exatamente 2 faculdades. Ele vai fazer 2 faculdades.